Eu não vou mentir, eu acho que os jogos atuais todos parecem meio sem graça. Não que eu acho que eles sejam ruins, mas eles têm algo esquisito neles que não parece chamar tanta atenção quanto alguns de alguns anos atrás. Eu falo isso de jogos AAA, porque por falar de jogo no geral tem bastante jogo bom ainda. O problema dos AAA, o negócio é que esses jogos eles são muito. Eles seguem tudo a mesma tendência. Tipo, eu tava vendo o trailer do Resident Evil 4 Remake. Ele parece mais um The Last of Us com Evil Within. Ele não parece muito Resident Evil 4. Você consegue ver que é Resident Evil 4, até porque o nome diz que é Resident Evil 4. Mas o jogo mesmo ele não parece com Resident Evil 4. Pô, pode até falar que é uma reimaginação, então por isso que ele é diferente. Mas é meio esquisito. O jogo é Resident Evil 4, mas ele não parece com Resident Evil 4. Eu não acho que ele vai ser o jogo ruim. Inclusive eu espero que ele seja o melhor Resident Evil moderno. E o maior problema mesmo é que ele tá muito parecido com jogos, com qualquer jogo que você encontra moderno. Resident Evil 4 ele é bem diferente dos jogos modernos. Ele tem um próprio estilo dele. Ele já é um jogo popular, então eles não precisavam necessariamente mudar o jeito que joga. Esse negócio de seguir tendência esses AAA e tudo, que eles seguir a mesma tendência, eles acabam fazendo que jogos mais malucos que saem, jogos que são mais experimentais ou diferentes, eles acabam deixando de existir. Mas existem esses estúdios pequenos que eles estão conseguindo fazer jogos mais experimentais, né? E é claro, os indies normais, né? Aqueles caras que são. Os caras fazem na garagem deles, ele convida, sei lá, uns 10 amigos pra fazer um jogo. Eles fazem ali comprando miojo pra sobreviver. Aí saem uns jogos mais interessantes. Isso quando os caras conseguem fazer o jogo, conseguem lançar o jogo. Undertale é um exemplo bem fácil disso, que é um jogo que o cara fez ali e é um jogo com uma ideia diferente, mas o cara sabe fazer jogo. E ele é totalmente diferente dos jogos que saem AAA. Ele tem uma ideia única mesmo. Agora você pega tipo os jogos que existiam antes. Tipo, umas séries meio malucas que saía como exclusivo de empresas grandes, tipo o Apescape, Jak and Daxter. Esses jogos que são mais diferentes. Ou até mesmo tipo, quando empresas grandes eles tentavam modernizar alguma das franquias antigas dele. Aí você vê que antes existia muitos jogos, muitas empresas grandes que tentavam todo tipo de jogo diferente. Hoje é tudo a mesma tendência, tudo tem que parecer a mesma coisa, tem que ter o mesmo estilo de gameplay. Resident Evil 4 tem que virar um The Last of Us da vida, porque é isso que dá certo, então transforma Resident Evil 4 nisso também. Até o Metal Gear começa com ele, Metal Gear Solid 5, você vê que ele é bem mais... Ele é um jogo bom, mas o estilo, os níveis dele são bem mais genérico, mundo aberto, que você pode fazer qualquer coisa, só que na verdade não, porque você tem que seguir as missões ainda, então mundo aberto é só jogada de marketing mesmo, que o jogo ainda, se o jogo tiver objetivo, mundo aberto não importa, fácil colocar o objetivo na sua frente do que ter esse falso senso de liberdade. Hoje em dia, empresas elas têm, parece, dificuldade de admitir que jogos podem ser divididos em níveis, igual era há tempos atrás. Não precisa ser um pedaço inteiro, tipo um bloco, o jogo ser um bloco inteiro gigante de 20 horas. Ele pode ter níveis diferentes. Eles querem tentar fazer uma experiência mais realista, mas se for por esse caminho, todo jogo vai virar um simulador. Que tá, na verdade isso já tá acontecendo, né?
querendo transformar o jogo em um simulador de aventura da vida real. Se ele corre, ele cansa, alguma coisa assim, tipo. São coisas mais que estão ali, não porque são mecânicas muito. Parece que são muito bem pensadas, mas é mais pra falar que o jogo tem um personagem que é mais parecido com a realidade. Só que aí os caras esquecem também que o personagem não vai no banheiro, ele não pega nenhuma doença, apesar de engolir veneno dos inimigos, sei lá. O cara consegue dar 1000 cambalhotas, não quebra nenhum osso. Acho que eles esquecem dessa parte aí. Eles adicionam uns negócios só pra ser realista, mas acaba mais um negócio que atrapalha do que algo que ajuda a fazer o jogo ter uma imersão. RPG é um bom exemplo que jogos não precisa ser realista pra ter imersão ou você gostar dele, dos personagens. Chrono Trigger, os caras viajam no tempo, não de que os caras faz um monte de coisa maluca, lutar contra alienígena, criaturas, monstros do mato, e não de que isso é realista, né? Mas ele é um jogo que muita gente gosta dele. Ele não precisa, o cara não precisa correr e cansar, ou ele não precisa ter, tipo, problemas sociais da vida real enfiado no meio dele. Porque, no final de contas, não importa o que você queira fazer com o jogo, mas se você for fazer um jogo, você precisa saber que o que você tá fazendo é um jogo, né? E não um filme, uma experiência, sei lá o que os caras imaginam. Jogos são jogos, eu não falo isso por elitismo, porque é o que é mesmo. Se for pra criar um filme, é mais fácil criar um filme do que criar um jogo. Se for pra criar um livro, mais fácil criar um livro. Eu tô dizendo que jogos não podem ter isso, não podem ter histórias, não podem ter ser um pouco mais cinemático, mas quando vai muito pra um lado parece que é quase como se o fato do jogo ser um jogo parece que limita os caras, os desenvolvedores desses jogos AAA, eles se sentem limitados pela mídia que é um videogame. Um bom exemplo do que eu quero dizer aí é até o próprio Hideo Kojima. Ó, tem um exemplo bom, que é tipo, se você tiver uma faca, você vai cortar um peixe, mas a faca ela consegue tocar música, fazer alguma coisa aleatória, brilhar, mas a faca não corta. Então, quem é que vai querer uma faca dessas? Pra que é, ou se quer uma faca isso, se não corta. Nessa altura eu acho que não vale mais a pena fazer um jogo se o jogo tá segurando o que o cara quer fazer. O fato do negócio ser um jogo, né? Os jogos são... Esses jogos mais cinemáticos, eles atraem um público maior do que jogos que são jogos mesmo. É só você pegar jogos... comparar jogos de arcade que são... Você joga direto versus jogos de console e depois mais pra frente o que eles se tornaram hoje em dia, né? Que foram ficando cada vez mais cinemático. E eu entendo, é mais fácil de você se identificar com uma história, é mais fácil você gostar de algo algo que você consegue só olhar e apreciar do que algo que você tem que cometer o ato de jogar um negócio para poder apreciar o negócio. É mais fácil você só olhar. Se eles continuarem só seguindo tendências que fazem sucesso ou porque aquilo funcionou, então esse funciona. Se eles ficarem só nessa, não vai existir mais jogo novo de verdade. Só vai ser um monte de expansão pro mesmo jogo. A gameplay é a mesma, mas só a diferença é só os níveis e a história e os personagens. Tem vários jogos que você pode... Vários jogos modernos que tipo, pega o jogo e compara com aquele. Se você tirar todos os gráficos dele e deixar só, tipo, tirar a história, música e deixar só a gameplay deles, vai ser bem difícil de notar a diferença. Eu não acho que o argumento que todas as ideias já foram usadas, eu não acho que é muito válido isso. Várias ideias já foram usadas, mas mesmo antes, quando parecia que as ideias foram usadas, surgiu vários jogos indies que tinham uma ideia diferente.
eles funcionam, eles só não são bem apreciados porque, bom, eles não foram criados por uma empresa grande, uma companhia grande. Então é bem fácil das pessoas falar, bom, eles fizeram, mas não funcionou. Porque não, só porque é uma ideia nova e não, ninguém mais fez igual a eles. O exemplo, tipo, a Treasure, que fazia. Era uma empresa que fazia vários jogos diferentes toda hora. Eles conseguiam fazer bastante jogos bons. Você não vai ver uma empresa grande criando um Undertale, Deltarune, criando um Celeste. Nem a Nintendo vai fazer isso. Não vai criar Zero Ranger. E dentro dos indies mesmo você não vai ver, tipo, ninguém fazendo algo igual Hellsinker. Tem muita ideia maluca que funciona, mas depende um pouco também das pessoas abrirem um pouco mais a mente. Perceber que nem todo jogo precisa seguir a mesma fórmula. Ou que precisa ser, tipo, só esse... Que os jogos, tipo, jogo dividido por nível automaticamente é um jogo retrô. Sei lá, eu não sei o que eles pensam. Que eu não... Sinceramente, eu não gosto muito de... Eu não me envolvo muito com comunidade de jogos mais modernos, porque eu não gosto muito de jogos modernos, dos jogos modernos de hoje em dia também. É. Mas precisa haver um pouco... Esse é o vídeo, eu tava... acho que precisa haver um pouco mais de variedade, né? E também mais pessoas, mais jogadores precisam explorar mais os jogos e não só esperar que AAA faça tudo, porque eu acho que o AAA tá um pouco perdido, não tem mais capacidade de arriscar algo arriscar o dinheiro deles em algo original, uma ideia original. Então o verdadeiro futuro dos jogos acho que tá nesses desenvolvedores menores. Então é isso aí. Boa noite a todo mundo que assistiu. Falou e fui.